Muito bem, tivemos duas exposições introdutórias da carta aos Tessalonicenses e vamos iniciar a carta propriamente dita hoje, tá? Então, vamos lá. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é Silas, tá? A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Pode voltar no verso 1, por favor. Os escritos do apóstolo Paulo, eles apresentam uma multiplicidade de propósitos. E esses propósitos se combinam para formar o propósito que abrange toda a carta. O propósito geral é encorajar os crentes a perseverar na conduta cristã. Precisamos perseverar na nossa vida cristã. Em meio a tribulações, porque vai existir lutas, vão existir batalhas, vão existir circunstâncias difíceis, tendo em vista a manifestação iminente de Cristo. O Senhor, o nosso Senhor, voltará a qualquer momento. Esse é o propósito da carta. Assim, o subpropósito do capítulo 1 pode ser resumido em uma só palavra: consagração. Consagração é o subpropósito do capítulo 1. E eu gostaria que nós estivéssemos refletindo quanto a isso em nossas vidas. A consagração diante de nosso Senhor Jesus. A carta começa citando 3 homens: Paulo, Silas, Timóteo, que haviam sido acusados de virar o mundo de ponta cabeça. Mas acabou se tornando um elogio essa acusação. E aqui começa nosso desafio. Vamos virar a cidade de Lambari de ponta cabeça? Só que para isso é necessário consagração. Sem consagração não existe autoridade, não existe a possibilidade de sermos instrumentos de Deus. Precisamos estar consagrados em suas mãos. Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Meus irmãos, precisamos ser fiéis nas orações. Orações pela igreja, pelo corpo de Cristo. Mas eu quero ir um pouquinho mais longe nessa questão. É motivo que os irmãos sejam motivo de ações de graças na igreja, no corpo de Cristo. Nós temos que ser motivo, damos sempre graças a Deus por todos nós. Você é motivo disso? Alguém teria a motivação de estar orando com ações de graças pela sua vida, agradecendo pela sua consagração de vida? Consagração é o nosso tema. Versículo 3. Para que sem cessar, que está no restante do versículo 2, para que sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai. Recordando do quê? Da operosidade da vossa fé.
E aqui nós vamos parar. O Ricardo falou sobre a curiosidade da fé na última pregação que ele fez. Foi uma grande exposição daquilo que nós vamos trabalhar um pouco mais ainda hoje. A operosidade da fé. Meus irmãos, operosidade da fé, ela é a evidência da salvação. Se temos uma operosidade de fé, uma fé operosa, isso evidencia que somos salvos. Isso evidencia da transformação de vida que nós temos tido. E podemos ver isso contrastando este versículo 3 com o versículo 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Está falando do Paulo, do Timóteo, do Silas, tá? Do Lucas, que estava no meio pregando. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Qual que é a evidência da salvação aqui? Deixando os ídolos. Eles eram pagãos, eles eram idólatras, e eles creram no Senhor, consagraram suas vidas ao Senhor, e a evidência da salvação na vida deles está no quê? Deixando os ídolos. Versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a expectativa da volta iminente do Senhor, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Pode voltar no versículo 3, por favor. Operosidade da fé, tendo como evidência, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Vamos relembrar algumas coisas sobre idolatria. Por que nós precisamos relembrar? Porque nós temos a obrigação de pregar e ter conhecimento de como mostrar nas Escrituras essa questão. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viesses a passar. Então, Israel sai do Egito e passa pelas nações, todas idólatras. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Então, ídolos de madeira, ídolos de pedra, ídolos de prata, ídolos de ouro, ídolos. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus. Qual que é o desvio? E vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Eu pouco conheço do campo, mas eu sei que no campo tem uma erva que se o gado comer morre. E é isso que ele está falando. Quem se envolver com um ídolo vai estar ingerindo erva venenosa. Então, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição, uma maldição, hein? Se abençoe do seu íntimo dizendo, a pessoa quer convencer a si mesma, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Então, por que ele está comparando a pessoa que recorre ao ídolo?
é aquela que chega com muita sede numa caixa de cerveja. Aquilo desce, vai, e vai, uma atrás da outra. Uma vez eu estava no mercado fazendo compra e vi um rapaz, uma brasa. Ele ia carregando caixa de cerveja, lotou até o teto. E falou com o maior orgulho: isso vai só hoje. É isso que é comparado com a idolatria. 20. O Senhor não lhe quererá perdoar. O Senhor não vai querer perdoar. Antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Não tem como brincar com livros, gente. É condenação, é maldição, é o peso da ira de Deus sobre a cabeça desse pecador. Salmo conhecido, 115, verso 1. Salmo 115, 1. Travou? Abra as Bíblias. Salmo 115. Foi, pastor. Deixa. Opa. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? Notem, Israel não tinha ídolos. E as nações em volta estão fazendo a pergunta: onde está o Deus deles? Não estamos vendo. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, dos idólatras, obra das mãos de homens. Tem boca? Não fala. Tem olhos? Não veem. Tem ouvidos? Não ouvem. Tem nariz? Não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, mortos, os que os fazem, e quantos deles confiam. Quando eu estava estudando a Bíblia lá na casa do Daniel, eu estava falando de um irmãozinho lá de Atibaia, o Antônio. O Antônio chegou na igreja, creu em Jesus, só que tinha um grande problema no Antônio. Ele era fabricante de medalha, santinhos. E o Antônio, por temor a Deus, fechou a fábrica. Não quis mais fabricar isso. É questão de convicção, gente. É crer em Jesus. Crer em Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. 1 Coríntios 10, 19. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? É alguma coisa o que é sacrificado ao ídolo? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam aos ídolos é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Mas eu sacrifiquei para Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Ídolo, idolatria, é a demônio. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. A prática da idolatria é estar concomunado com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não é possível. Não é possível você entrar numa igreja
que fala que está adorando a Deus e está cheio de ídolo. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não bate, não é possível. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele para desafiar Ele? Capítulo 6, versículo 9, aí de Coríntios mesmo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, próximo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu acho que a lista aqui é bem clara. Não. Não. Perguntaram para Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Ao que o Senhor Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Sabe qual a primeira obra de uma fé operosa? Crer. Crer. Levar a sério, ser consagrado. Não levar levianamente as coisas de Deus. É uma questão de prioridades. A expressão operosidade da fé implica também uma vida de fé após a conversão, evidenciando o quê? A salvação que temos em Cristo. A fé sempre deve nos levar a obras, e aqui deixar os ídolos é a obra com evidência da salvação. Deixar os ídolos é obra? É. Crer é obra? É. Puxa, eu pensava que obra era só da cesta básica para pobre. Não é essa a perspectiva que Deus tem das coisas. Não que seja errado ajudar o menos favorecido, mas não é isso o meio de salvação. Precisamos compreender muito bem as doutrinas bíblicas para não cairmos em heresias. Lutero foi quem iniciou a reforma. Ele estava um tanto atrapalhado no começo, porque ele julgou haver um conflito entre o ensino de Tiago acerca da justificação pelas obras e o ensino de Paulo sobre a justificação pela fé. Ele ficou meio confuso, até entendo porque ele ficou confuso. Ele, como padre católico, até então cria em caridade como meio de salvação. Então ele ficou um tanto confuso com as duas informações. Só que a Bíblia, ela não tem informações que negam uma a outra. As informações, elas se harmonizam, elas se somam, elas não se contrapõem. E aqui, essa mesma confusão se seguiu. E o nome dessa heresia chama-se sinergismo. Sinergismo, porque tem que haver sinergia entre fé e obras, que é o que o adventista crê. O adventista fala que a fé, a vida cristã, é como se fosse um barquinho com dois remos. Um remo é fé, outro remo é as obras. Isso chama sinergismo, e é heresia. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos,
Qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Meus irmãos, esqueçam por um momento de obras de caridade material. E pensem nas obras que eu acabei de citar nos versículos. Crer, abandonar ídolos, ou seja, toda transformação que ocorrer na sua vida por fé. Sua vida tem tido transformações? Existem evidências de salvação na sua vida? Tem mudanças? Pode acaso semelhante fé salvá-lo sem evidências? Não basta crer sem acrescentar nossas obras. Com a perspectiva errada, heresia. Porque está colocando isso como um meio. Assim, obra se faz um meio de salvação e não uma evidência de salvação. Estão vendo a diferença? Se você acha que obras vai te justificar, você está usando obras como meio. Só que a Bíblia não ensina obras como meio. A Bíblia ensina obras como evidência e não meio. Precisamos compreender, então, a doutrina da justificação, já que Lutero não teve essa percepção no primeiro momento. Entender seus aspectos. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Fala que nós somos justificados pela graça, não por mérito, pois mérito é da condenação. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente. Não por mérito, não por esforço. Somos gratuitamente justificados. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, capítulo 5, verso 1. Somos justificados pela fé. Então, justificados pela graça, justificados pela fé. 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, não obras, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro aspecto, versículo 8. Somos justificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o preço pago pela dívida que nos escravizou. Somos escravos do pecado. E o salário do pecado é a morte. E somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Justificados pelo seu sangue. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na condição de pecadores, na condição de mortos espirituais, na condição de separados de Deus. Ele nos amou nessa condição. Nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque todo homem está debaixo da ira de Deus. E precisa ser tirado desta condição de condenação. Capítulo 8, versículo 32. Somos justificados por Deus. O Pai declarou justo todo o que crê. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33.
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Não há justo nem sequer um, mas aquele que crê é justificado por Deus. Capítulo 4 de Romanos, versículo 24. Somos justificados pelo poder de Deus. E esse poder foi aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. 4:24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Quem? Nós os que cremos. 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Logo, o resultado da justificação, ou seja, as evidências da salvação, são as obras como resultado visível da realidade, da operosidade da fé. Foi isso que Lutero não enxergou aquele dia. Foi isso que é isto que os adventistas não enxergam até hoje. É isto que os católicos não enxergam. Sem falar naqueles que creem em emanações, como os espíritas e outros mais. Estão condenados à ira de Deus. Você tem evidências de alguém que é justificado, resgatado, amado por Deus? Tem evidências na sua vida disso? O Espírito de Deus testifica para o seu espírito que você é filho? Operosidade da fé. A fé ela tem que ser operosa. Só que a fé, ela pode ser inoperante. Se ela não é operosa, ela é inoperante. Se ela não demonstra evidências, ela é inoperante. Se você não vive com a certeza, com a convicção da sua consagração a Cristo, ela é inoperante. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Antes eu acho, espera um pouquinho. Eu acho que eu pulei o texto aqui. Está aqui. Tiago 2. Eu li o 14, né? Eu fui até 17, gente? Não lembro, vamos ver. Tiago 2, 14. 15. Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, 16. E qualquer de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé inoperante, que não é fruto da justificação, ela está morta. Morta. Mas ela pode ser também, a fé inoperante é o quê? Demoníaca. Vocês viram a questão lá dos ídolos? Que é associação a demônios? A fé inoperante também é. Vamos lá, agora sim. Capítulo 2, versículo 18. Meus irmãos, aqui Tiago, ele deseja chocar a complacência cristã. Sabe, os cristãos muitas vezes se vestem com uma capa de complacência. São muito bonzinhos. Então, para não ofender as pessoas em sua volta,
para não ser desagradável muitas vezes, então falam, ensinam e até creem que Deus é quem sabe quem vai ser salvo. Ah, Deus é quem sabe. Todos somos filhos de Deus. Todos os que são batizados em Cristo são salvos. Todos, sem exceção, são salvos pela cruz de Cristo. Capa de mentira. Isso não é verdade. Porque as pessoas querem ser complacentes. Só que querem ter uma complacência maior que o próprio Cristo. Maior que a própria graça que Deus derrama. E aqui, Tiago está confrontando essa atitude cristã. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É possível alguma coisa disso, meus irmãos? Acabamos de ver todas as questões de justificação. Tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras. É possível? É fé inoperante. Eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Nós vimos que a justificação é pela graça. Não é pelo mérito, não é pelas obras. As duas coisas se anulam. Nenhuma delas é verdadeira. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Meus irmãos, essa fé inoperante, ela é demoníaca. Porque até os demônios não são ateus. O demônio não é ateu, ele crê e treme diante de Deus. E é demônio. É possível um crente crer e tremer diante de Deus sem produzir evidências da sua salvação? É demoníaco. É demoníaco. Marcos, capítulo 3, versículo 11. Acabamos de ver que os demônios não são ateus. Agora nós vamos ver que eles creem na divindade de Jesus Cristo. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Os demônios se prostrando diante de Jesus e reconhecendo que ele é o Verbo encarnado. Mas são demônios. É possível tal tipo de fé dentro da nossa igreja? É. Demônio não é ateu. Demônio admite a divindade de Cristo, mas é demônio. Essa fé, esse tipo de fé é demoníaca. Lucas, capítulo 8, versículo 30. Perguntou-lhe Jesus, foi demoniado, ou seja, para o demônio que estava nele: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Opa, os demônios creem no juízo de Deus? Tem crentes que falam: eu não sou ateu, eu creio na divindade de Cristo, eu creio no juízo de Deus. A demônio também crê, gente. Demônio também crê.
Então, o que nós temos que saber? Precisamos do quê? Evidências da salvação. Sem evidência, não se engane. Versículo 38 e 39. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: note, esse homem que é liberto dos demônios já começa a demonstrar evidência da salvação. Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero estar contigo. Volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Fé operosa. Mas o que é, qual que é a obra que anunciou a palavra? Obedeceu o Senhor Jesus. Livre dos demônios, já vai anunciar para toda a cidade. Está indo ali, meu irmão. Você foi liberto? Você está consagrado? Que tipo de fé você tem? Operosa ou inoperante? É uma fé morta? Uma fé de demônio? Que tipo de fé nós estamos falando? Que tipo de fé você está vivendo? Fé operante. Ela é viva e ela é de Deus. Fé inoperante. Ela é morta e ela é demoníaca. Conclusão. Consagre. Consagre a sua vida ao Senhor Jesus. Esse é o único caminho. Não existe razão para viver sem por isso. Que nós, como igreja, não possamos ter apenas um ajuntamento de pessoas, mas o verdadeiro corpo de Cristo, uma fé operosa em cada um de nós, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Eu gostaria que por alguns instantes tivéssemos tempo de oração e você estivesse consagrando a sua vida ao Senhor Jesus.